Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo, você não estiver participando da gravação, é certamente que você verá posteriormente esse vídeo. Basicamente, esse aqui é a nossa primeira aula sobre nosso curso de aprovação em concursos, provas e concursos. Nós não temos a habilidade natural de nos concentrar para aprender. Olha que coisa. Evolutivamente, nós aprendemos porque precisamos sobreviver. E a mesma coisa acontece no concurso público ou numa prova. A diferença é que a sua sobrevivência é ser aprovado ou passar de ano. Eu não sei como funciona para você provas e concursos. Tem pessoas que ficam altamente preocupadas, nervosas e não conseguem estudar. Simples assim. Tem pessoas que não conseguem lembrar na hora da prova o que precisa fazer. Tem pessoas que simplesmente não sabem estudar. Tem pessoas que acreditam que tem que estudar 8 horas por dia. Tem pessoas que acreditam que 2 horas são suficientes, mas não faz a menor diferença o tempo que você estuda se você não sabe usar as ferramentas corretas. Você pode estudar 15 horas por dia, mas a sua qualidade de aprendizagem pode ser muito ruim. O que você poderia conseguir em 2 horas, está fazendo em 15. Para que perder tempo da tua vida? Quando tomar um refresco na esquina, ver um pôr do sol, talvez trouxesse muito mais efeito do que ficar trancado no quarto, né? Vendo ali o mundo passar e você, não, não, tem que estudar. Então a gente vai aprender exatamente aqui o que precisa fazer para você ter sucesso na sua aprovação, passar em provas, concursos, e assim vai. Seja a prova do colégio, da faculdade, apresentação de trabalho ou concurso público. Não faz a menor diferença. Provas da OAB são muito comuns. Direção, prova de direção, né, de habilitação também. Mas, basicamente, como que a gente consegue estudar? É, uma das coisas que a gente sabe é que nós utilizaremos a neurociência como caminho. Nós vamos utilizar a neurociência nesse mundo da aprendizagem, né? Então, aqui agora, vamos começar algumas questões que precisamos desenvolver ao longo desse treinamento. E eu quero que você saiba que nós temos apenas uma regra. Mentira, nós temos várias regras, mas essa aqui é o nosso slogan. E essa regra é apenas faça. Tem que fazer? Vai lá e faz. Não tem peso em fazer as coisas. Apenas vai lá e faça. É claro que a gente pode pensar em procrastinação. Ah, tá procrastinando? Procrastinando o quê? Ah, eu tenho que estudar matemática. Tá bom, sabe o que você faz? Vai lá e faz. Se existe qualquer compromisso emocional em que você não consiga se atentar ou focar nos estudos, nós vamos lidar com essas ferramentas aqui, porque a principal regra é apenas faça. Você vai lá e faz o que tem que ser feito. E para isso, claro, vamos ter um longo processo, nem tão longo assim. Nós teremos 80 aulas. E nessas aulas, passo a passo, trabalharemos como que você vai passar no seu objetivo, ser sucesso na sua aprovação. Tudo bem? Então, apenas faça, é a primeira regra que você vai aprender. E eu quero que você saiba que nós também temos 4 compromissos. E esses 4 compromissos são necessários para a nossa evolução enquanto grupo, enquanto equipe. O primeiro é: seja impecável com a sua palavra. Seja impecável com sua palavra, é uma palavra sem pecados. Isso é, tudo o que você fala é verdade. Tudo o que você fala é verdade. Lá na Bíblia está escrito lá em Paulo, em João, não é Paulo, é João. Está escrito assim: Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. O princípio é o verbo. O verbo, aquilo que você fala, cria a sua realidade. Você é aquilo que você fala. Portanto, se você disser, eu sou incrível, sou fantástico, maravilhoso, você é incrível, fantástico, maravilhoso. Se você disser, eu sou um bosta, você é um bosta, porque você é o que você fala. Portanto, a nossa primeira regra é: seja impecável com a sua palavra. A segunda questão é: não leve nada para o lado pessoal. As pessoas fazem o que fazem com você não é porque você é importante no mundo. As pessoas fazem o que fazem com você porque elas fariam com qualquer outra pessoa. Você não tem nada a ver com a história daquela pessoa que fez alguma coisa com você. Simplesmente não leve nada para o lado pessoal, porque as pessoas fazem o que fazem. Você é uma circunstância na vida delas.
O mundo não gira em torno do seu umbigo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, proponho que você reflita sobre o mundo não é você. Você faz parte do mundo. Terceiro ponto, não tire conclusões. Quando tiramos conclusões, o que será que ele quer dizer? O que será que foi que aconteceu? Quando você cria conclusões, quando você tira conclusões, você, na verdade, está fazendo uma leitura sua sobre o mundo. E a sua leitura sobre o mundo pode não ser coerente o suficiente para que você tire a conclusão adequada. Portanto, sempre que você tiver, será que você pergunta? Foi isso mesmo que aconteceu? Quando você pergunta, você entende o que está acontecendo no mundo. Você não somente cria as conclusões. Portanto, tiremos nossas dúvidas e simplesmente vamos falar sobre o que está acontecendo. Vamos tirar as dúvidas, mas diretamente. Não é construir um mundo na sua cabeça. E por fim, sempre dê o melhor de si. Você não precisa dar 100% de você todos os dias. Tem dias que você só consegue dar 5%. Se você der 5% naquele dia, será o melhor do seu dia. Portanto, respeitar os seus limites é muito importante e levaremos isso em consideração. Sempre dê o melhor de si, sabendo que mesmo o seu melhor é 5%, porque é o que você pode dar. Perfeito? E vamos lá. E vamos ter alguns acordos necessários para o seu resultado. Esses acordos, eles simplesmente nascem da necessidade das pessoas se amarem. E as pessoas se amam tanto que é claro que o mundo inteiro está errado. Eu tenho certeza que o mundo inteiro está errado e eu, que olho para o meu umbigo, tenho certeza que eu estou certo. Aliás, René Descartes ele diz que o bem mais bem distribuído do mundo é o bom senso, porque todas as pessoas se dizem detentoras dele. Você conhece alguém que não que olha assim, eu acho que eu não tenho bom senso? Claro que não. Todo mundo tem bom senso. E esse bom senso funciona muitas vezes e não funciona nas outras vezes. E nós aqui vamos lidar com a funcionalidade, isso é, aquilo que funciona. Nós não estamos ligando nesse momento para a moralidade. Bonito, feio, certo, errado. Vou falar algumas coisas aqui, como isso que eu acabei de dizer anteriormente, nos nossos compromissos, que talvez você se incomode. E está tudo certo. E sabe por quê? Porque o meu foco não é no bonitinho, o meu foco é no resultado. E eu quero que você tenha resultado. Se você também não quisesse resultado, você não estaria aqui. E para isso, teremos um acordo. E o primeiro acordo é: seja treinável. As pessoas têm o hábito de fazer o que sempre fizeram. Só que o jeito de fazer como sempre fizeram trouxe os resultados que essas pessoas possuem. E o resultado não é adequado. Se você quer um resultado diferente, faça diferente. E para fazer diferente, seja treinável. Apenas siga a regra. Só isso. Apenas siga a regra. Seja treinável. Aceite que em algum momento você pode não saber tão bem como você pensou que saberia. Simplesmente seja treinável. E ao ser treinável, um novo mundo se descortina à sua frente. Seja treinável e vamos mergulhar passo a passo em tudo aquilo que a gente precisa fazer para desenvolver a nossa eficiência. Segundo ponto, esteja disponível para crescer. Claro, disponibilidade é algo que só você pode dar. Pode ser que você entre nesse treinamento, como nós veremos nas próximas aulas, e simplesmente perceba que, vou fazer só um pouquinho, vou fazer só metade do que ele falou, porque o resto está muito trabalho. Você vai continuar na sua zona de conforto, não vai crescer e vai continuar tendo o resultado que você não tem, e é por isso que você está aqui. Portanto, estar disponível para crescer é se permitir fazer coisas que você não sabia que teria que fazer, como, por exemplo, mandar mensagem todo dia para uma pessoa. Você sabe que mandar mensagem todo dia para uma pessoa que você não conhece seria estranho, mas é uma barreira. E assim é que funciona. Claro que essa pessoa que você não conhece faz parte aqui do grupo, não é qualquer pessoa do mundo. E nós temos uma metodologia para isso. Você perceberá como que esse crescimento em grupo vai fazer toda a diferença para a sua vida. E é claro, receba críticas como oportunidades. Tem um livro chamado Os 48 Leis do Poder. E é interessante que uma das regras do poder é que tenha, confie muito mais nos seus inimigos.
Porque os seus inimigos, eles já, você já sabe o que esperar deles. Você já sabe o que esperar do seu inimigo. Mas do seu amigo, você não sabe o que esperar. Pode ser que ele te traia, você não sabe. Então, basicamente, tem os inimigos por perto. E nós aqui não seremos inimigos, porque todo mundo quer crescer. Mas nós podemos falar coisas que sejam duras para alguém. E se disser isso, não é uma questão de moralidade, bonito, feio, certo, errado. É uma questão de funcionalidade. E para que funcione, passo a passo. Vamos criticar aquilo que seja criticável. Mas a oportunidade, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Quando ela vem, você consegue agarrar, mas quando ela passa, já era. Portanto, qualquer crítica, aceite como verdade. Mesmo que você pense que não é, mesmo que você pense que estão falando mal de você, ah, estão me criticando, oh meu Deus, aceite como verdade. Aceite todas as críticas como verdade. Se for verdade, ótimo, você descobriu o que não fazer. Se for mentira, continue fazendo o que você sempre fez. Simples assim. Tudo bem? E vamos lá. E hoje nós temos, portanto, a nossa aula 1. E essa nossa aula será sobre o método da revisão sistemática progressiva, RSP. O objetivo dessa aula é utilizar esse método de revisão sistemática progressiva para aumentar a taxa de acerto em vestibulares e concursos por meio de análise e correção de erros. Sabendo que você pode utilizar isso em qualquer aspecto, em qualquer prova da tua vida, qualquer avaliação da tua vida. Mas da matemática, filosofia, português, você consegue fazer uma revisão sistemática progressiva de todo o conteúdo e tirar notas excepcionais. Coisas que talvez você pense, não, mas eu não sou bom em matemática, eu não sou bom em português, eu não sou bom em história, eu não sou bom em ciências, em biologia. É assim, e a gente vai aprender que qualquer coisa é possível ser aprendida nesse método. Tudo bem? Vamos lá. É muito importante dizer que uma das coisas que eu vou me pautar é que apesar que a gente está procurando o acerto, a gente sempre procura acertar, seja numa prova, seja na vida. A gente sempre procura acertar. Nós sempre seremos donos do nosso bom senso. Só que quando a gente quer acertar uma coisa, a gente acredita em ser perfeccionista. Não, 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 olha, eu estou muito ruim nessa prova. Eu errei 50% da prova, nunca vou passar. E você fica focando nos acertos. Para a gente começar esse trabalho, nós vamos começar pelo final. Vamos inverter essa pirâmide. E nosso foco será nos erros. Eu quero que você foque nos seus erros. É a partir dos erros que nós alcançaremos o sucesso. Isso vai ficar claro ao longo desse treinamento, ao longo dessa aula. Vamos lá. Errar não é o fim, é o começo do aprendizado. E assim levaremos até o fim dos tempos. O erro, agradeça toda vez que errar. Porque a partir do momento em que você errar, vai perceber o gap que existia no seu aprendizado e você vai aprender e preencher esse gap, esse vazio. Nós vamos entender que os erros são os nossos professores. E isso não é uma. Eu não estou falando qualquer coisa. Realmente, literalmente, aqui nesse método, nós vamos focar nos erros. E nós vamos aprender com esses erros. Cada erro é um passo na direção do acerto. Perfeito! O sucesso é construído sobre as lições dos fracassos. Ótimo! Errar é humano. Aprender com os erros é sabedoria. Nos tornaremos cada vez mais sábios nesse processo. Se nunca errarmos, nunca saberemos do que somos capazes. Perfeito! Perfeito! Você só sabe o seu limite quando você ultrapassa ele. Você não sabe qual é o seu limite quando você chega no seu limite. Você só sabe o seu limite quando você ultrapassa o seu limite. E nós aqui vamos errar bastante. Porque o objetivo, e a gente vai ver isso ao longo do processo, é que a gente vai errar para errar cada vez menos. Isso é mágico. Geralmente está associado, não, não, tem que estudar aquela questão para acertar a questão. Erre a questão. Você vai entender isso no processo. Os erros são os mapas que nos guiam para o conhecimento. Não tenha medo de errar, tenha medo de não tentar. É claro que eu devo dizer aqui sobre o perfeccionismo. Eu tenho um programa de rádio que vai ao ar toda semana. Semana passada,
o termo foi perfeccionismo. E é impressionante como as pessoas nem começam a fazer aquilo que pode dar errado. Ah, e pode dar errado, nem vou começar. Caramba! Se fosse assim, você nem estaria andando. Porque a criança cai muito para começar a andar direito. Certo? O erro de hoje pode ser a base da conquista de amanhã. Não só pode ser, como será a nossa base. E a vida não pune os erros, ela ensina com eles. Você só sabe que fez merda quando você vê o resultado do que você fez. Se você não fosse punido pelo erro, você não faria a menor ideia do que poderia ser diferente. Simples assim. Então, vamos lá. Você sente, para entender um pouco mais de vocês, eu quero saber o seguinte: você sente que você estuda pra caramba, mas na hora da prova parece que você esqueceu de tudo? Já aconteceu isso com você? Caramba, eu vi isso ontem. Nossa, parece que o resultado que eu tenho nem é esse, tanto que eu estudei. Já aconteceu isso com vocês? Alguém fala aí. Pode ser no chat também, viu? Já você sente que estuda muito, mas na hora da prova parece que esqueceu de tudo? Você já se perguntou por que que você erra as mesmas coisas repetidamente? Aqui, ó. Sim, sim, ótimo. Opa, tem outro aqui que eu não li. Já aconteceu. Por que que você erra as mesmas coisas repetidamente? E já se perguntou sobre isso? Hoje você vai aprender exatamente um método cientificamente eficaz para transformar erros em aprendizado real e definitivo. Esse método, ele é pautado exatamente na neurociência, como sempre utilizo aqui, né? A gente conhece também vários estímulos de acerto e erro, o behaviorismo, de incentivar os acertos, né? A gente educa uma criança dessa forma, né? Então a gente vai trabalhar exatamente naquilo que funciona. E essa aula aqui é sobre esse método, porque, afinal de contas, eu poderia dizer que, na minha experiência de vida, aqui nós temos uma outra grande professora, a Cláudia, presente. Não, porque ela aprendeu que ela via os alunos estudarem, eles passaram, alguns alunos estudavam, não passaram. Ah, porque na experiência de vida. A gente não está falando aqui de experiência de vida, nem experiência com alunos. Estamos falando daquilo que realmente é sistematizado e que funciona, certo? Lembrando que o nosso foco é a eficiência. Legal? Então vamos lá. Afinal de contas, o que é esse método RSP, né? O método da revisão sistemática progressiva. Decore esse nome e fala 3 vezes seguidas. Se você conseguir fazer isso sem gaguejar, vai ser incrível. Revisão sistemática progressiva. Olha só. É uma abordagem estruturada para maximizar o aprendizado com base nos erros. E a ideia ela é muito simples, certo? E aqui todo mundo, sabendo desse método, vai poder aplicá-lo e ver como que funciona a sua vida. Primeiro, fazer simulado. Você vai pegar uma prova qualquer e vai fazer um simulado dessa prova. Você vai identificar os erros dessa prova, beleza? Ah, fiz a questão 2, errei. A questão 20, errei. 25, errei. Você pega tudo aquilo que você errou na prova, beleza? Então você vai resolver o simulado e vai identificar os erros. Depois, nós vamos aprender de uma forma personalizada cada erro. Cada erro para a gente vai ser ouro puro. Cada erro vai ser um ouro para a nossa vida. E nós vamos repetir esse processo até a gente alcançar altos índices de acertos. Nós vamos eliminando os erros. E pela eliminação dos erros, os acertos vão aparecendo. É simples, é lógico. Só que a gente não vai sofrer com o erro. A gente vai desejar, ansiar que exista um erro para que eu não erre mais. A gente vai parar com esse papo de querer acertar logo de primeira. Não, eu tenho que fazer 95% da prova. Calma, eu quero errar 80%. Porque a partir do momento que eu erro, nunca mais eu vou errar aquela questão. A gente vai partir do erro, tudo bem? Vamos lá. Essa metodologia ela segue alguns princípios comprovados da ciência, do aprendizado. A minha especialidade, inclusive, na neurociência, é neurociência cognitiva. Então, eu falo sobre. Meu trabalho basicamente sobre memória.
né? Como que a gente aprende, como que a gente esquece. E essa é a minha especialidade na área do aprendizado, né? Sobre memória. E é interessante que todos esses trabalhos de memória, uma das coisas que a gente vai entender é a revisão espaçada, a prática deliberada e os testes sucessivos, certo? Então, revisão espaçada, prática deliberada e testes sucessivos. Vamos lá. Gente, qual que é a expectativa que eu tenho? Vamos pegar alguém. Ô, Bino, eu usei uma expressão com você, que foi uma expressão, como é que é? A pessoa mais imbecil da galáxia. Vamos supor que você seja a pessoa mais imbecil da galáxia. Tudo bem? Você não faz a menor ideia do que essa prova tem ali na frente. Você acordou e caiu no meio de uma prova e você não faz a menor ideia do que é aquela prova. Tá bom? Vamos lá, uma prova para astronauta da NASA. Tá bom? Eu não faço a menor ideia do que os astronautas estudam. Não faço a menor ideia. Só que aí eu caí sentado numa prova sobre astronautas da NASA. Qual a expectativa de acerto numa prova dessa, sei lá, com 200 questões? Se eu for um imbecil total, não saiba nem o que seja planeta Terra, eu vou colocar a expectativa bem baixa. Eu vou colocar que eu erro 80% nessa prova. Tudo bem? Para vocês é algo possível? Uma prova que eu seja um idiota completo, eu errar 80% de uma prova? Eu preciso de respostas. Fale comigo, fale comigo. Acha que é válido? É aceitável? Eu sou um imbecil completo, não sei nada da prova e eu errei 80% da prova. É válido isso? Eu sou um imbecil inteligente, vai. Se eu fosse completamente imbecil, seria zero, né? Eu sei. Mas uma prova média que a gente está fazendo, que é uma prova muito difícil, 80% de erro. Esse é o nosso primeiro ciclo, certo? Opa, o chat aqui, ó. 90. 90. Ok, 90% de erro. Tá ótimo. 90% de erro. 80%. Ok, o imbecil escolheu aqui ser um imbecil positivo. Tá? 80% de erro. O que vai acontecer no nosso segundo ciclo? Nosso segundo ciclo, claro, tem o primeiro ciclo. Qual o segundo ciclo? 80% de erro. Nós vamos errar também, vamos fazer de novo a prova. E nesse nova prova, nós vamos errar novamente 80%. Sabe, pô, mas de novo 80%? É, 80% de novo. Mas acontece uma coisa incrível. Cada erro da primeira prova, lembrando que cada ciclo desse é um simulado, tá bom? O primeiro simulado que eu fiz, eu errei 80%. O segundo simulado, eu errei 80%. Ele só comprova o quê? Que eu sei 20% da matéria. Ele só comprova isso. Ele só comprova que eu errei duas vezes seguidas 80%. Só que eu pego esse 80% e o que acontece, seguindo a metodologia, é que no terceiro ciclo eu erro 65%. Olha que maneiro. Então, no terceiro simulado, eu já começo a errar 65%. E eu continuo, claro, de acordo com a nossa metodologia, você vai prosseguir lá para o quarto ciclo, você vai errar 60%. No ciclo, não, nós vamos continuar fazendo isso. Cada ciclo, a tendência é que a gente caia 5% de erro. Tudo bem? Mas acontece uma magia interessante, que nessa prática, em forma muito rápida, no décimo ciclo, a gente tem um up muito forte. A gente ganha muito conhecimento e começa a não repetir os mesmos erros. E por não repetir os mesmos erros, a gente começa a ter apenas 25% de erro. Ter 25% de erro numa prova significa 75% de acerto. Isso porque a gente está no décimo ciclo. Acontece que a gente vai prosseguir nesse processo. Basicamente, olha que diferença que dá quando a gente vai para o décimo primeiro ciclo. Tem pessoas que vão conseguir, inclusive, chegar em 10% de erro. Tudo bem? Só que lá no décimo. Ah, não mostra aqui. Mas aproximadamente ali, no décimo quinto ciclo, lá no décimo quinto ciclo,
Não consigo passar dos 50%. Ah, então, você está no sexto ciclo, né? Só que olha que interessante. É esperado que quando você chegue ali no 15º ciclo, o seu nível de erro esteja entre 5 e 7,5%. Às vezes 2%. E olha que interessante, né? Quando a gente fala sobre ciclo, a gente fala sobre simulados. Por que que é interessante isso? Porque se você pensar numa prova que quer avaliar uma multidão de pessoas, vamos pegar uma prova como o Enem, por exemplo. Ano passado, o Enem teve 4,5 milhões de inscritos. Quando você quer uma prova para avaliar 4,5 milhões de inscritos, e que nessa prova distinga quem tem habilidade, quem não tem habilidade, quem precisa passar, quem não vai passar, tem que ser classificatória. Certamente tem questões difíceis, médias e fáceis. Se você puser na ponta do papel, a prova foi feita para que ninguém acerte. Ela foi feita para isso. Porque se todo mundo acertar, não tem como ter desempate. Por isso que se utiliza o método TRI, né? Então, vamos lá. Isso é uma questão só do Enem, né? É, Bom, então agora, o que que a gente vai fazer? Antes disso, eu vou pedir que vocês assistam a aula sobre memória. Como que a nossa memória funciona. Porque vocês vão entender que esse método é baseado na nosso desenvolvimento da memória. E por que que isso acontece? Né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma fazer um desenhozinho aqui na tela, tá? Vamos lá. Olha que coisa interessante. A nossa memória, tem gente aqui que já assistiu essa aula, mas não tem problema. Nós temos três caixinhas da memória. Antes de mais nada, quero que vocês saibam qual é a função da nossa memória. A função da nossa memória é esquecer, não é lembrar. A memória, ela tem uma função evolutiva. E a função evolutiva da memória é esquecer aquilo que não serve para a nossa vida. Então a gente guarda coisas que são importantes, certo? Sendo assim, e algumas coisas funcionam para a memória. Primeira são as emoções. As nossas emoções, elas simplesmente são importantíssimas. Coisas que nós guardamos no coração, positivas ou negativas, entram na nossa memória de longo prazo. Por isso que traumas existem e são tão marcantes, porque os traumas marcam as nossas emoções, assim como aqueles momentos felizes e agradáveis da sua vida também não desaparecem daí, porque as nossas emoções criam emoções de longo prazo. E a outra coisa são as nossas a aprendizagem pela força bruta. E a força bruta chama-se repetição. A repetição é a força bruta. Você repete tanto alguma coisa que aquilo entra na sua memória, beleza? E eu devo dizer para vocês que tem uma aula que eu dava, é a mesma aula que eu dava há 10 anos. Estava decorada, é uma aula toda bonitinha, toda decorada, engraçada, legal, interativa, e eu fiquei 2 anos sem dar essa aula. Quando eu fui voltar, eu tinha esquecido como que era a aula. Eu fiz 10 anos uma aula, fiquei 2 anos parado, quando voltei, eu esqueci a aula. Olha que coisa incrível. A nossa memória foi feita para esquecer, tudo bem? Só que como é que funciona essa memória? É, o que que é a caixinha A? A caixinha A é aquilo que você sabe 100% das coisas. A caixinha B é aquilo que você sabe mais ou menos. E a caixinha C é que você não sabe nada. Beleza? Nós temos as três caixinhas na memória. Só que para a gente falar das caixinhas da memória, é importante que a gente entenda o seguinte: no mundo tem coisas que eu sei. Alguém me diz aí alguma coisa que você sabe que você sabe. Qualquer coisa que você sabe que você sabe. Diz aí. Ou escreve no chat. Nesse momento eu não consigo ver o chat, tá? Então, se alguém puder falar, fala aí.
Ah, consigo ver sim. Tecnologia. Ok, coisas que você sabe, tecnologia. Você pode ser ainda mais específico. História da Segunda Guerra. Ele sabe que sabe, Rômulo sabe que sabe da história da Segunda Guerra. Eu sei que eu sei meu nome. Eu sou muito mais simples do que o Rômulo. Eu sei que eu sei meu nome. Eu sei que eu tenho tal idade. Viu que eu não falei? Porque isso aqui vai ficar para posteridade. Como é que eu vou falar assim, né? Eu sei que eu nasci em 82. Eu sei que 2 mais 2 igual a 4. Eu sei que agora, a tal hora da noite, tem coisas que eu sei que eu sei. Mas tem coisas. Eu sei que eu sou pontual demais. Perfeito. Mas acontece que tem coisas que eu não sei que eu sei. Tem coisas que eu não sei que eu sei. Ou, peraí, nada a ver isso que eu falei. Peraí. Tem coisas que eu sei que não sei. Ah, não sei que sei. Calma, ainda não. Tem coisas que eu sei que eu não sei. Como, por exemplo, eu não sei sobre história dos reinados da África. Eu sei que eu não sei fórmula de Bhaskara. Eu sei que eu não sei a pressão interna dos corpos dos pinguins durante a defecação. Eu não faço a menor ideia do qual é a pressão interna dos corpos dos pinguins. Eu não sei, eu não faço ideia, não sei. Eu não sei a distância entre a Terra e a Lua. Eu não sei mesmo. Em algum momento da minha vida eu sabia, mas nesse momento, se me falar, eu não sei. Então tem coisas que você sabe, e coisas que você sabe que você não sabe. Acontece que tem coisas que nós não sabemos que sabemos. Um minuto. Isso aqui, não saber que sabe, chama-se proficiência. Olha que interessante. Proficiência. É junto, tá, gente? Você já fez uma prova? Você já fez uma prova na sua vida em que tinha uma pergunta que você não sabia a resposta? Você, mas aí você juntou Lé com Cré, você misturou informações que você tinha em outra disciplina e de repente, você pensando, arquitetando aquela resposta, você alcançou aquela resposta certa. Você não sabia exatamente fazer aquela questão, mas você juntou suas informações anteriores, suas informações prévias, e aí você foi capaz de responder adequadamente aquela questão. Você não sabia que sabia, mas você sabia tanta coisa que o acumulado daquelas coisas que você sabia ajudou você a responder aquela pergunta, certo? Pois bem, só que existem coisas que nós não sabemos, que nós não sabemos. Me diz uma coisa aí que você não sabe que você não sabe. Diz aí. É impossível. Tem coisas que você não sabe que você não sabe. Isso aqui é o que a gente vai chamar de ponto cego. O ponto cego é aquilo que você não vê e que você nem sabe que existe. No seu mundo, você não faz a menor ideia que isso é possível, porque é um ponto cego. No papel aqui, nesse processo inteiro aqui de treinamento, é justamente me especializar nesse ponto cego, nas coisas que você não sabia que existiam e que afetam sua vida e seus resultados. Eu não vou falar sobre coisas que você sabe, eu não vou te ensinar matemática aqui, não vou te ensinar português, raciocínio lógico, eu não vou te ensinar filosofia, história, geografia, eu vou te ensinar os pontos cegos. A partir do momento que ele deixa de ser cego,
ele se torna algo que você sabe, e a partir do momento em que você é consciente de alguma coisa, o que não existe para a sua consciência não existe. O que não existe para a sua consciência não existe. Sabendo disso, os pontos cegos eles são poderosos aliados para o nosso futuro. Tudo bem? E vamos lá, então. Bom, isso aqui a gente sabe que é memória. A memória, ela tem a tendência a sair de A para C. E o que faz com que a memória saia daquilo que você sabe completamente para o zero é o tempo, o desuso. A evolução nos ajudou com o desuso, né? Aquilo que não é utilizado, não é eficiente, é jogado fora. Portanto, se tem alguma coisa que você sabe muito, se você parar de usar, aquilo vai cair, cair, cair e vai cair no esquecimento. Basicamente, o que a gente está fazendo? Qual que é a técnica para que você consiga fazer uma revisão sistemática progressiva de sucesso? Basicamente, o seu primeiro foco, o primeiro passo é pegar o que está em B e jogar para A. Depois que esvaziou B, você pega C e joga para B. Depois você faz o quê? B, A. E como que a gente faz isso? A gente vai sistematicamente fazer revisões de prova. Lembram disso? Naturalmente, ao fazer uma prova, você vai ver questões B que você vai saber acertar. Se você não acertar, o que acontece? Você vai fazer o que a gente vai ensinar depois desse slide aqui. Você vai fazer alguma coisa para isso aqui voltar para A. E aquilo que você não sabe nada, você vai aprender como jogar para B. Então, naturalmente, ao fazer revisões sistemáticas, nós conseguimos fazer exatamente esse processo. O que está em B a gente joga para A, o que está em C joga para B. E fazendo isso, um ciclo, dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos, 15 ciclos, a gente consegue esvaziar C, esvaziar B e jogar para A. E é por isso que a revisão sistemática funciona, porque nós utilizamos a nossa memória, nós fazemos com que o tempo nos ajude a levar todo o conteúdo para A, para a caixinha de A, para que não tenhamos dúvidas sobre como funciona. Tá claro? Escreve aí se está claro para você, tem alguma dúvida, pergunta. Espera aí, tem aqui, ó. Ah, beleza. Então, voltando lá para o nosso claríssimo, perfeito. Então, vamos lá para o nosso passo a passo do método MRSP. Primeiro passo é o seu diagnóstico. É onde a gente teria começado ali no ciclo um. E o ciclo um ali, no meu caso, eu falei que a pessoa tirou 80% de erro, beleza? Então, o que você vai fazer é fazer o primeiro ciclo. Você vai fazer um simulado completo do seu vestibular ou concurso desejado. Simples assim. Ah, quero fazer um concurso para guarda municipal. Você vai fazer um simulado. Dali você vai ver exatamente a quantidade de erro que você tem. Você vai pegar os erros e vai simplesmente corrigir os erros. Você não vai se preocupar com os acertos, porque se você, pensa comigo, você já sabe a caixinha A, B e C. Se você acertou, isso está na caixinha A ou na caixinha B, certo? Então, os seus erros são importantes. Você vai pegar o C, a caixinha C, que você não sabe, você vai corrigir o seu erro. E você vai usar exatamente esse prompt no chat GPT. Estou estudando para. Aí você coloca o nome do vestibular ou concurso que você está fazendo. Eu estou estudando para guarda municipal. Errei a seguinte questão. Aí você copia a questão que você errou e cola aí. Explique esse conteúdo dessa questão de maneira clara e didática, como se estivesse entrando para alguém que nunca viu esse assunto antes. Use exemplos e analogias. Crie um resumo e propõe uma nova questão
sobre o mesmo tema, beleza? Todos os erros que você cometer na semana um no seu diagnóstico, na sua prova um, você vai copiar esse aí, vai copiar e colar. Tá claro para vocês? Deixa eu ver aqui. Alguém mais? Não. Tá. Então, simplesmente, você vai pegar todas as questões que você errou. Só que perguntar do chat PT, DeepSeek, Grok, sei lá, você vai escolher uma inteligência artificial qualquer, certo? Você pode comparar a resposta entre elas, pode brincar com as respostas, e tudo bem. Qual é a grande questão? Você vai pegar o erro e você vai aprender o erro, beleza? Dúvida sobre isso? Tá claro? Escreve aí, tá claro sobre isso? Você vai fazer a prova, simulado completo, pegar os erros e corrigir os erros. Clarissa? Maravilha. Você vai anotar e revisar o que aprendeu. Vai revisar exatamente o que aprendeu, o que é errado. Você vai lá, exatamente olhar. Ah, então foi assim que eu fiz, tal. Ah, entendi. Você vai fazer isso na primeira semana. O que você vai fazer na segunda semana? Você vai repetir o primeiro ciclo. Você vai fazer um novo simulado. Só pegar um outro simulado de uma outra prova. Não, da mesma prova que você quer. Por exemplo, estou fazendo do Enem, eu faço simulado do Enem. Estou fazendo prova do Guarda Municipal, eu faço a prova da Guarda Municipal. Tudo bem? É, claro que a gente sabe que tem as bancas de cada concurso e você pode fazer outras provas daquela banca, né, em outros concursos semelhantes com o mesmo tema, tá bom? Então, basicamente, você vai refazer um novo simulado. Então, você vai pegar um outro simulado. Vamos pegar Enem aí. O Enem 2009. São duas provas, prova A e prova B, né? Então, você vai fazer a prova A. Ah, legal, eu errei 80%. Você vai pegar a prova B. E aí vai ter 80%. Você vai pegar novamente os erros e vai fazer exatamente aquilo. Copiar naquele stat, copiar naquele prompt, e vou repetir o processo de aprendizado com o chat GPT. Beleza? Depois, você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa, passo a passo. E nesse passo a passo, percebendo que seus erros vão diminuindo. Porque além das provas, né, elas continuarem cobrando os mesmos temas, você vai compreender exatamente que aqueles erros não vão se repetir. E por quê? Porque você está sistematicamente revisando e sabendo exatamente onde errou. E a sua memória, lembra? O que você errou vai para B ou para A. Aí você vai aprender e vai para B. O que você está fazendo com esse método nada mais é do que fazer uma repetição. Você vai simplesmente fazer uma revisão sistemática, progressiva. E cada vez que você fizer o simulado, você vai lidar exatamente com temas que você já viu ou que você esqueceu. Naturalmente, fazer esse processo vai trazer resultados imensuráveis para você, passo a passo. Tem um amigo meu que ele diz que ele nem precisa mais estudar, ele só simplesmente faz esse método, apenas esse método. Por quê? Porque ele vai aprendendo com os erros dele. Ele não tem que se dedicar, ele tem que estudar física. Aí pega física, estuda tudo de física, depois de física vai fazer a prova. Ele vê pela prova. Ele vê pela prova se ele sabe, se ele não sabe. Certo? Isso funciona muito mais para o concurso, claro. É, alguma coisa impede que você continue estudando matemática fora das questões da prova? Não, nada impede. Por isso que uma das questões é simplesmente, vou estudar porque vou estudar. E isso vai acontecer. Porque nós temos um método para isso. No 15º simulado, espera-se que sua taxa de acerto seja entre 85 e 95. Claro que se você fizer essa correção pelo chat GPT ou por qualquer outra inteligência que você tenha. E observa que essa possibilidade surgiu há poucos anos, porque há 5 anos atrás não tinha chat GPT, né? Então há 2 anos existe isso. 2, 3 anos no máximo, né? Então, você não tinha essa possibilidade. Hoje em dia você tem. Então, você vai usar a tecnologia a seu favor, melhorando passo a passo tudo que precisa ser feito. Qual que é o benefício?
Aprendizado eficiente, o foco é corrigir as lacunas reais do conhecimento. Não é aquilo que você acha que não sabe. Não, não, é aquilo que é real. Você viu, errei aquela questão. Tá claro, tá evidente que é aquilo. A memorização duradoura, essa revisão espaçada, evita que você esqueça o conteúdo, porque você está sempre tirando caixinha C, jogando para B, da B, jogando para A, e a evolução contínua. E cada simulado é uma oportunidade de aprendizado real. Certo? Parabéns, agora você conhece o método poderoso para transformar seus erros em acertos, mas eu quero que você saiba o seguinte: na nossa aula 2, nós vamos aprender como que a gente vai montar um cronograma de estudos, otimizando a revisão sistemática progressiva. E você vai descobrir quantos simulados você deve fazer por semana, como intercalar revisão teórica e prática, como evitar a desmotivação durante o processo, que, na verdade, é o que mais traz pessoas aqui para fazer esse treinamento. O que mais traz pessoas para cá é a procrastinação, é deixar para depois, e que na primeira regra, qual que é? Eu tenho certeza. Qual que é a regra? Você já acompanha mais tempo. Qual que é a regra? Bora! Qual que é a regra? Apenas faça. Apenas faça, perfeito, Robertíssimo. Apenas faça. Só que sozinhos é muito fácil falhar. E como sozinho é muito fácil falhar, é por isso que nós temos o quê? Não perca a aula 2, essencial para acelerar seu conhecimento, aprendizado, mas nós temos o quê? Nossa metodologia especial Anjos e Protegidos. Então, para você que vem na próxima aula, fica à vontade. Você que está aqui no presencial, aproveite que a gente vai começar agora. Até.